e trovões, e vozes. E diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. 7 lâmpadas. Lâmpada serve para iluminar. Amém? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Então nós compreendemos que diante do trono de Deus sai. O que sai do trono de Deus? Água pura e cristalina. O que é água pura e cristalina? Palavra. A palavra é o verbo que já foi expresso do trono da graça de Deus, o Evangelho. O Evangelho foi pregado por Cristo e os apóstolos receberam o Evangelho, mas eles só puderam iluminar o mundo depois que receberam o Espírito Santo. Gerou nos apóstolos as 7 lâmpadas. Aqui em Apocalipse 4 fala, da visão da majestade divina. Fala da figura dos 24 anciãos e os 4 animais, que eu já preguei aqui em outra ocasião sobre os 4 animais. Quem lembra? Que foi sobre a eternidade, quando eu preguei sobre a eternidade. No rodapé embaixo, o irmão outro dia achou e me mostrou, mas eu não tive tempo de mostrar para os irmãos. Olha aqui, os 7 Espíritos de Deus representam a presença plena do Espírito Santo diante do trono de Deus. Segundo aqui os estudiosos, é possível que a frase derive da sétupla expressão do Espírito, que é o que eu estou ensinando para os irmãos lá em Isaías 11:2. O Espírito é comparado a um fogo ardente no seu juízo contra o pecado, segundo a pureza divina. Isaías 11:2, nós mostramos, vamos lá rapidamente para a gente voltar, explicando. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Ele aqui é Jesus. E repousará sobre ele o Espírito Santo, e o Espírito de sabedoria, e de inteligência, e o Espírito de conselho e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Nós vamos estar falando sobre esses 3 Espíritos hoje. Irmãos amados, uma coisa interessante que muita gente deixa passar de lado é que cada especificação do Espírito faz parte de um só Espírito que tem que ser gerado no homem. Jesus, ele foi gerado pelo Espírito Santo no ventre da Maria, mas para fazer a obra do Pai, ele teve que ser batizado no Espírito Santo. Ele recebeu o batismo no Espírito Santo e o reconhecimento da glória dos céus. O Pai disse: "Esse é meu filho em quem me alegro." No livro de João, capítulo 1, vamos lá, verso 32 e 33, tem uma referência desse testemunho. Então João falou assim: "Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu, e eu não o conhecia. Mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu por isso batizando com água.
E João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu ouvi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Amém? Irmãos, Jesus recebeu a plenitude do Espírito Santo. Todos nós temos que receber também. Muita gente pensa, como eu já tenho anunciado para os irmãos, que orar em línguas é cheio do Espírito Santo. É mentira. Uma pessoa cheia do Espírito Santo ninguém aguenta. Da boca dela só sai fogo. Palavra. Ninguém aguenta a palavra. A plenitude do Espírito Santo é algo dentro do nosso ser que tomou posse. Corpo, mente, alma e espírito. A mente que repousa sobre nós, que nós temos, a nossa mente é um poço. Esse poço, ele armazena novela, futebol, samba, carnaval. Não é? Mas uma mente possuída pelo Espírito Santo, em sua plenitude, só armazena a água viva que desceu do céu. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela não ora em línguas tão somente. Ela faz a obra do Pai. Aqueles apóstolos estavam ao lado de Jesus e eles tinham recebido a palavra, mas eles não tinham a plenitude do Espírito Santo. Eles tinham o literal. O que eles fizeram com o literal? Nada. Na hora do arroxo, uns correram, outros tiveram medo, se esconderam. Pedro então nem se fala, negou Jesus 3 vezes. Ana, eles não tinham Espírito Santo. E assim são os crentes também. Na hora do aperto, não tem fortaleza. A fortaleza não é a briga. Eu vou pro mano a mano. Não, isso não é fortaleza. A fortaleza do Espírito de Deus em nós é a qualidade. Vai escrevendo aí. E a virtude de ser forte como Cristo. O que é ser forte como Cristo? É saber ser forte para suportar a afronta e as contradições. Uma pessoa que não tem a fortaleza do Espírito Santo não consegue. Quando alguém fala feio, você fala, quem é? Quem é? Já quer sair brigando. Se chamar então, esse pastor é picareta, eu não, quem é que falou? Não tem fortaleza. Ter a fortaleza é saber suportar as contradições. Quem tem a fortaleza do Espírito Santo é sólido. Pode vir qualquer abalo, o sujeito não cai. O Espírito Santo está lá dentro. Eu ontem senti a fortaleza do Espírito Santo. Estava ontem carente. Passei alguns dias abatido no físico, na alma. E eu não, de madrugada eu comentei para os irmãos que ficaram aí. Confesso para os irmãos que eu me converti de novo. Uma pregação de ontem. A restauração que o Espírito Santo causou dentro de mim. E mais, a maneira como o Espírito Santo me usou ontem. Quando eu achei que eu estava fraco, vencido, que eu não sabia nem como é que eu ia abrir a boca para pregar, faltavam alguns minutos aqui, eu ouvi uma voz dizer, não se preocupe que eu vou pregar. Aí eu dei uma respirada assim, amém, Espírito Santo. E quando eu comecei a pregar, aliás, eu nem comecei a pregar, eu fui saindo para cumprimentar alguns irmãos ali.
Aí eu vi chegar aquele homem bem grandão lá na porta. Teólogo. Eu sabia que era teólogo. É teólogo aquele homem ou não? Como é que ele saiu daqui ontem? E eu, quando disse o nome ali, Zaqueu, disse, vai se converter hoje. Irmão, Deus fez uma coisa ontem aqui dentro dessa igreja, que eu fiquei abalado. Eu vi a fortaleza de Deus ontem, senti o poder de Deus mover a minha vida. Deus me mostrou aquele homem pelo avesso. Como eu já sei dos embates que está acontecendo lá do outro lado, né? Eu falei, é mais um. Irmãos, quando você é sólido na palavra, a fortaleza do Espírito, não se preocupe. Quando Paulo falou assim, quando estou fraco, aí é que sou, é o Espírito Santo. Não é você, é o Espírito Santo. Eu não sei se ele já tinha ouvido uma profecia daquela, né, irmão? Acho que quem conhece esse profeta daí não sabe que é profeta do Senhor. Irmão, quando você está no Espírito e a fortaleza de Deus entra dentro de você, não tem quem resista ao Senhor. Você deve ser sólido, fortalecido em conhecimento. Eu disse para os irmãos, há dias que eu venho pregar, porque tenho o conhecimento da sabedoria do Espírito, mas a fortaleza não tenho. A fraqueza, a carne está assim. Eu venho pregar muitas vezes na misericórdia. Naquele dia que eu estou na misericórdia, é o dia que mais o Espírito me usa. Nós precisamos ser totalmente dependentes. A fortaleza é uma palavrinha, fé. Eu creio na força do Espírito. Deus quer usar cada um dos irmãos. E o Espírito de fortaleza de Deus é a resistência de Deus dentro de você. Não tem que segure. Estevão estava vendo a morte, mas não via a morte, ele só via a vida. Havia fortaleza de Deus dentro dele, o Espírito Santo. Irmãos, o Espírito de fortaleza é a segurança plena dentro do seu ser. Fortaleza, solidez, confiança, certeza de quem faz a obra não é a gente, é o Espírito Santo. Muitas pessoas não têm segurança da sua própria fé, não têm segurança no seu próprio conhecimento. Muita gente, muitos cristãos, não tendo o Espírito de fortaleza em si. Que o Espírito de fortaleza gera virtude de forte dentro da gente, gera solidez, gera segurança. O Espírito de fortaleza de Deus gera em nós confiança. Meu irmão, parece que está todo mundo contra. Você está sozinho, não tem mais ninguém do seu lado. Mas você tem uma confiança tão grande que o Pai e o Filho estão do seu lado, que você segue adiante. Meu Deus, eu estou sozinho, não tem problema. Você vai em frente. Eu fui batizado no Espírito Santo na porta do MAP. Muita gente já conhece a história. Não vou contar para os irmãos. Eu era um homem extremamente covarde. Eu só era forte se eu tivesse um violão na mão cantando boemia. Dominava a plateia. Mas um dia disseram assim para mim: você vai pregar. Eu? Deus me livre. Pregar? Fazer evangelismo? Não sabia nem o que era isso. Cansei de dizer isso. Porque eu vou, não vou. E quando foi um dia, eu estava entrando na porta do mapping para trocar uma meia para minha esposa, que ela estava grávida da Vitória. E eu que sempre disse que eu jamais pregaria em praça pública ou no meio da rua, onde quer que fosse. Eu estou entrando no mapping e de repente eu vi o cara lá fazendo uma pesquisa. E o cara falou assim: escuta, você acha legal que nós que não cremos na Santa, aí eu vi ele falar, na Santa Aparecida, no dia 12 de outubro, nós também cristãos somos obrigados a guardar esse feriado? Você acha legal? Aí todo mundo apoiando, não, porque é Santa, Nossa Senhora, e tiriri, tal,
Aí, e alguém quer defender Jesus, não aparecia ninguém. Quando eu estava entrando na porta do mapping, aí eu senti, irmãos, como se eu fosse pego assim pelo gancho da minha camisa. Uma coisa saiu me arrastando assim, foi me arrastando, me arrastando, me arrastando, me arrastando. Me levou lá na roda onde estava aquela pesquisa. Aí eu fiquei lá. E o cara chamava um, chamava outro. Só ia gente para defender a santa. Ninguém defendia Jesus. Aí o cara falou, mas ninguém vai falar de Jesus aqui. Ele fez assim, ninguém. Aí eu disse, meu ouvido, quando ele voltar a segunda vez, ele vai parar o dedo em você, você que vai me defender. Aí eu fiquei. Aí o cara, ninguém, quando o cara apontou, aí eu saí do meu canto e fui lá falar de Jesus. Na porta do mapping. Devia ter umas 30, 50 pessoas no máximo. Como Deus me ungiu naquele momento, eu não sei, mas eu sei que eu fui batizado no Espírito Santo. Irmãos, eu recebi um fogo do céu. E foi descendo a palavra. E a palavra foi descendo. Eu não falei mal da santa, não. Eu só falei quem era Jesus. Agora, para falar quem era Jesus, eu não sei como. O Espírito Santo me deu a palavra desde o tempo de Davi, que eu mostrei quem era Maria, mostrei que nasceu Jesus, e que Jesus cuidava dos negócios do Pai, negou a própria Maria. E fui andando, cheguei no batismo de Jesus e na ressurreição de Jesus. Aí o povo gritava, glória a Deus, outro aplaudia ali, a palavra descia, e o cara já soltou o microfone na minha mão, e Deus mandou a palavra com uma unção tão grande que a porta do mapa lotou. Lotou a porta do mapa, todo mundo para ver quem era o pregador. Irmãos, quando eu disse, muito obrigado, que eu fui sair, o povo tudo em cima de mim, pastor, qual é a sua igreja, pastor? Aí eu comecei a tremer de medo, que eu nunca vi tanta gente em cima de mim. Falei, meu Deus, o que aconteceu? E minha mulher estava lá no carro orando com a minha filha bebendo. Irmãos, a partir dali eu nunca mais tive medo. Eu não conheço a palavra medo. Eu não sei o que é o medo. Eu não sei o que é o medo. A glória do Senhor entrou na minha vida. Entrou uma fortaleza dentro de mim, eu prego em qualquer canto, em qualquer lugar, em qualquer esquina, boteco, onde for, entra uma coisa poderosa e eu não tenho medo. Deus gerou dentro de mim um poder impressionante. E eu então comecei a estudar. Entrou uma força que eu não consigo explicar. Eu sei que os momentos de fraqueza é porque Deus vai fazer alguma coisa. Eu fico esperando o que Deus vai fazer. E Deus vai fazer. Eu creio nos 7 Espíritos de Deus atuando na minha vida. E eles atuam de formas que eu não sei explicar. Em cada situação, um dos Espíritos se destaca. E eu tenho uma resposta para todas as situações. Todos os irmãos deviam buscar no Senhor os mesmos 7 Espíritos. Principalmente de fortaleza, que gera em nós a virtude dos fortes. Tinha um jovem de Belo Horizonte, fez seminário comigo. Era um rapaz que tinha uma empolgação pelo Evangelho impressionante. E um dia ele falou assim para o pessoal da igreja: olha, eu não sei se eu vou me aguentar, mas eu sei que tem um cara aqui dentro que vai aguentar até o fim. Porque o Espírito Santo já falou para mim que já selou ele. E ele vai conseguir enfrentar o mundo. Eu não sabia nem quem era. E um dia naquela sala de reunião sobre o Espírito Santo, ele falou, o Espírito testificou em mim que selou o irmão Araújo para a obra. Eu não sabia nada sobre o Espírito Santo. Por isso que hoje eu estudo muito sobre o Espírito Santo. Ele sentia, quando ele saía comigo, ele falava para mim, eu não sei o que é que você tem. Quando você abre a boca e começa a evangelizar, alguma coisa passa para mim. Irmão, essa virtude não é nossa, ela vem do Senhor. Você deve buscar essa virtude. Quando uma pessoa encostar em você, você tem virtude para transmitir para ela. É unção, aleluia! É unção, é o poder de Deus. Ele quer entrar na sua vida, gerar a glória dele dentro de você. Irmão, você já notou? Ninguém quer ficar do lado de um cara fraco, quer? Uma mulher, quando quer casar, ela quer casar com um homem que seja forte. Não é forte no tamanho.
seja digno, forte na postura, sólido. Um homem que lhe dê segurança, é ou não é? Uma mulher gosta de um homem que dê ela confiança, é ou não é? Tem muita mulher que casa e depois vê que não é nada daquilo. O que acontece? Larga o cara. Ou então vai nos trancos de barranco até o fim. Mas a mulher, quando escolhe um homem para casar, ela escolhe se ela é inteligente, virtude nesse homem, para se dirigir a uma igreja. A igreja só quer também um cabeça que tem essas qualidades. Por isso que Jesus nos deu o Espírito Santo para gerar em nós os cabeças da igreja, para dirigir a igreja com solidez, com segurança, com confiança. Irmão, se eu fosse um fraco, nenhum de vocês estava aqui. É ou não é? Se eu fosse um pastorzinho medíocre, eu duvido que vocês estariam aqui, irmão. Tá aí os picaretas aí que eu podia estar roubando, lesando, enganando. Mas vocês não estariam aqui. Se fosse uma pessoa que eu não tivesse do poder do Espírito gerado dentro de mim, segurança e solidez, vocês não ficariam. Principalmente na época da toneleira, que foi a época que a igreja quase se acabou. Teve um dia que eu falei, irmãos, não sei quem lembra disso, e o povo tudo na divisão da IEFA. Se nós ficarmos 4, eu, minha mulher e minhas 2 filhas, a igreja não vai parar. Eu vou pregar no meio da rua. Quem lembra disso? Aí teve irmão que falou, opa, eu fico com o senhor, pastor. Aí chegou mais, pastor, também fico com o senhor. Aí eu fui somando, 7, 8, 9, 10. Eu falei, opa, já tem uns 20. Conclusão, não faz nem um ano, a igreja está abençoada. Deus me provou naquela hora. Ah, Senhor, ninguém quer ficar comigo. O que é que o Senhor pode fazer por mim? Hã? Que desgraçado que eu era, não era? Senhor, se todos eles forem embora, eu sei que eram todos falsos. Eu não disse isso? Eles não estão seguindo a tua palavra que eu estou pregando. O que Deus fez? Manteve os que eram verdadeiros. E os falsos? Houve solidez, confiança da minha parte. Eu confiava em quem? Em mim? Não, no Espírito Santo. Porque ele estava gerado dentro do meu ser. Irmão, uma pessoa que tem confiança, não importa que estágio ela se encontra, ela não se entrega. Não se entrega. Está faltando tudo. Mas o cara diz, não tem problema, Deus está vendo. A hora que ele quiser, vai ser como ele quer. Mas eu confio no Senhor. Espírito Santo. Irmão, coisa impressionante. Eu tive 1000 situações para voltar atrás, mas dentro de mim estava o espírito de confiança, estava a fortaleza de Deus. Eu dizia, não vou negar o meu Senhor. Irmãos, glória a Deus, tem tanta coisa que eu podia contar. Quando o espírito de fortaleza de Deus está em nós, além da confiança, nós temos força moral. Olha, o espírito de fortaleza gera qualidade da virtude dos fortes, gera solidez, segurança, confiança, força moral. Mas pastor, o que é força moral? Honra. Todo mundo pode falar mal de você, mas tem que provar. Se não provar, todos ficam desmoralizados. Você tem força moral. Força moral, postura, honra, dignidade, verdade, justiça. O cara vai falar tudo a seu respeito, mas nunca pode provar. Você continua em marcha. Deus é contigo. O Senhor é contigo. Todos falaram mal ao meu respeito, ninguém nunca provou nada. Eu continuo firme. 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 Porque estou solidamente firmado na rocha. Jesus. E o Espírito de Deus me dá capacidade de vida. Capacidade de luta. Capacidade mesmo. Já tive chance de entregar tudo. Quem lembra disso?
Algumas pessoas da minha intimidade lembram disso, que eu tinha naquela época. Eu fiquei assim. Eu disse, eu não posso seguir sozinho. O diabo na minha mente. Não, que isso? Você não pode seguir sozinho. E surgiu aquele comentário. Perdeu a cobertura do homem, né? Lembra? Um pastor não pode caminhar sozinho. Que é isso? Pressão de um lado, pressão do outro. Aí o Espírito Santo lembrou dentro do meu ser. Jesus não era sozinho? Era ou não era? Quando os apóstolos saíram para fazer a obra, cada um no local, não foram sozinhos? Você não está sozinho. Além do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ainda sobrou alguns companheiros fiéis. Eu te separei para você levar essa obra. A fortaleza de Deus é tão grande dentro do nosso ser, que nada nos abate, irmão. Em absoluto. O Espírito de Deus não deixa você ficar abatido. Você sabe que o cara está dizendo que você é ladrão, que você é picareta, mas você sabe que você não é. Você tem que dar satisfação para quem? Para os homens ou para o Pai? Você confia no Pai? Então pronto. Você não tem que dizer para ninguém que você é bonzinho. Por quê? Porque a minha força moral, a minha honra, a solidez do Espírito está gerada em mim. A minha confiança nas palavras do Evangelho do Senhor não permite que eu me junte com nenhum deles para obter um diploma de teólogo para manter a igreja aberta. Fecha-se as portas. E nós vamos fazer reunião nas casas, de casa em casa. Do mesmo jeito que era na igreja primitiva. O Espírito Santo sabe todas as coisas. O mundo não tem poder sobre os que são gerados pelo Espírito Santo. Estevão, cheio do Espírito, ele não abaixou a cabeça, ele tinha força moral. Abra lá, Atos 7. Olha que força impressionante aquele homem estava. Que fortaleza ele possuía. Que coisa incrível. Ele destronizou o Velho Testamento, ele arrebentou com Deus o Velho Testamento e disse com a segurança impressionante, ele acusou todos aqueles homens. Verso 51, olha o que ele disse, cheio do Espírito, olha a fortaleza do Pai nele, fortaleza do Espírito Santo. Homens de dura serviço. Irmão, você imaginou que discurso violento foi o do Estevão? Ele podia pensar assim, mas Senhor, eu estou chegando agora, ainda quero ser apóstolo. Era diácono. Tem que fazer minha carreira apostólica. Hoje, o sujeito está na porta da igreja, mas ele está pensando no púlpito. É ou não é? Ele está pensando no diploma de teólogo, doutor, PhD, fulano de tal. Você não está aqui nessa igreja para ficar com medo dos doutores. O Estevão tinha uma fortaleza tão grande dentro dele, ele não temeu os sacerdotes, nem os fariseus, nada, o que estava na frente dele era lixo. Para ele a fortaleza era muito maior, porque ele viu a verdade que tinha que ser pregada. E o espírito de fortaleza dentro de você é para você pregar o que é verdadeiro, ainda que tenha que morrer. Seu fortaleza, aquele homem estava cheio do espírito de fortaleza. Homens de dura serviço, ele gritou, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resisteis ao Espírito Santo. Aquele homem ontem à noite não aguentou o Espírito Santo. Não foi eu não, eu bati o olho nele e o Espírito falou, profetiza agora. Eu disse, Deus está falando com você, não é, rapaz? Ele falou, está assustado. Quando eu botei a mão, o som desceu, ele tremeu. Foi uma ordem do Senhor, eu podia ter negado por medo dele. Ou então, ter medo para que a igreja não viesse saber o que Deus faz comigo, muitas vezes. Porque o diabo disse, não faça isso, o Espírito Santo mandou, vá lá e faça. Hoje o irmão comentou que ninguém põe a mão na cabeça dele.
Mas foi o Espírito Santo que mandou. Irmão, a unção do Espírito Santo é para você fazer a vontade dele. A vontade do Espírito Santo é para você dizer a verdade, assim como Estevão também disse. O que adianta orar em línguas e não pregar o que é verdadeiro? O que adianta sapatear e não pregar o Evangelho? Não adianta. Estevão, cheio do Espírito, gritou: homens incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como vossos pais. E disse: a qual dos homens não perseguiram vossos pais? E até mataram anteriormente os que anteriormente anunciaram a vida do justo, do qual vós agora fostes traidores, homicidas, assassinos. Você teria coragem de dizer isso? Vai ter coragem de dizer para esse povo que está aí fora que eles também estão negando o justo Evangelho, que eles voltaram de novo para o espírito assassino? Só se estiver cheio do Espírito Santo. Senão não vai ter coragem. Deus quer dar a você o Espírito de fortaleza. Aleluia. Você quer esse Espírito na sua vida? Aleluia. Oh, aleluia. Espírito Santo é o Senhor quem opera grandemente. Então, no nome de Jesus, prepara o coração deles para receber a unção ainda hoje. Oh, aleluia. Irmão, vai acontecer. Confirma, Espírito Santo. Vai selando os que estão com o coração pronto, Senhor. Vai tocando a sua solidez neles, Senhor. Em nome de Jesus, opera agora. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, glória, 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 Espírito Santo de Deus. Em nome do Senhor Jesus, toca poderosamente, Senhor, na vida do Antônio. Gera a glória do teu reino dentro dele, a fortaleza da resistência contra o mundo, contra o diabo, contra os principados e as potestades, em nome de Jesus. Opera grandemente sobre a vida dos irmãos da igreja, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Alguns irmãos vão ser ungidos agora, no próximo mês, por revelação do Espírito Santo, a diáconos. Sabe, irmãos, tem que saber a palavra. Senão o Espírito Santo não usa. Quem usa no erro é o espírito do erro. E o espírito do erro não é santo, ele é do diabo. E o Espírito Santo, ele trabalha para desmontar o erro, porque ele é espírito da verdade. Irmãos, vou dizer diante da igreja, se aquele teólogo que estava aqui ontem se converter ao Senhor, Deus tem um chamado grandioso para a vida daquele homem. Pelo que eu fiquei sabendo, ele é subordinado, né? Deus não tem um chamado para ele para subordinado. Deus tem uma obra tão grande na vida daquele homem. Nem ele sabe. Nem ele imagina o que Deus me mostrou ontem. Deus tem uma obra tão grande na vida daquele homem, que Deus poderia fazer dele um Paulo. Mandei ele orar. Mandei ele orar em espírito, ele e a esposa. Falei, não ore nem com os lábios do diabo não saber o que você está orando. Irmãos, quantas vezes o diabo tentou me subornar dentro da igreja? Eu vou contar isso para vocês agora. Eu precisando de dinheiro. Muito dinheiro eu precisava para pagar minhas contas. E todo mundo me oferecia dinheiro prestado. Eu dizia, não preciso. Eu tinha força moral para dizer, não preciso. Não, não quero. Não quero. Não quero. Uma das artimanhas de Satanás é quebrar a força moral do homem e transformá-lo e deixar o homem sujeito e escravo.
Você deve confiar no Senhor inteiramente. Ainda que você tenha que perder a sua vida, você tem que confiar somente no Senhor. Preste bem atenção. Eu vou ser fiel ao Senhor. E dê a resposta: eu não quero o carro. Mas escuta, é um prêmio para você que trabalhou esses 3 anos e meio sem férias. Depois a gente desconta no seu salário. Se eu tivesse aceito, tinha perdido a minha força moral. Honra. Estevão tinha honra. Quem tem honra vai adiante. Ela não nega. Ela tem uma fortaleza tão grande dentro dela. Ela não sabe nem o que é, mas ela não consegue negar. É algo impressionante. Está tudo contra, mas o cara diz: não tem problema, eu vou adiante. Irmão, eu sabia que eu estava sozinho. Eu não tinha ninguém mais. Eu tinha apenas alguns irmãos que criam naquilo que eu pregava. Mas eu confiava no Deus que eu seguia. Eu dizia: Senhor, se eu tiver que passar fome. Eu disse para minha esposa: você está disposta a voltar para aquele antigo apartamento de 2 quartos, cozinha e banheiro, apertadinho? Ela falou: a gente joga todos os móveis no lixo e volta lá para dentro. Eu disse: então, vamos seguir adiante. Eu deixo tudo para trás. Avisei minhas filhas: filha, se tiver que voltar para lá, nós voltamos. Voltamos, papai. Firmes. O pai não sabe como vai sobreviver. E Deus começou a mostrar que me amava. Cada vez que eu tomava uma decisão séria, Ele me honrava. Um dia chegou um irmão com uma oferta: isso aqui é para você que Deus mandou. Peguei o envelope, quando cheguei em casa, 5.000 reais. Oh, meu Deus! Uma oferta de 5.000 reais. Deus me ama. Eu tinha honrado o Senhor quando eu disse: eu não vou negar o meu Senhor. Dinheiro não vai comprar minha honra. Aí Ele mandou do dele limpinho. E eu sabia que o irmão que me deu era digno. E não estava comprando a minha honra. Irmãos, quem vende a honra não tem autoridade para pregar. Não tem. Você pode analisar uma coisa. Aí fora, na grande São Paulo, não sei mais em quantos locais do interior, as fitas que eu tenho gravado no rádio na igreja estão por aí. Já buscaram meus defeitos até na polícia. Não acharam. Na palavra eles sabem que não dá. Mexem com a minha honra. Não há nada que me abale. Não pode haver nada que abale a sua vida. Você tem que manter a honra diante do Senhor. O mundo pode estar contra você, mas você está diante de Deus. Irmão, você está sozinho, mas você está diante de Deus. Irmãos, quantas pessoas estavam com Estevão naquele momento? Quantas eram contra eles naquela hora? Quantos espectadores para ver o final daquela situação? Você já imaginou? Você já imaginou que naquele momento Estevão podia ficar de boca fechada? Mas ele não ficou. Dentro dele havia o conhecimento do que era verdadeiro. E dentro dele havia uma disposição de honra a Deus, ao Senhor Jesus. E ele não perdeu a oportunidade de honrar o Senhor com a verdade que ele sabia. Ele dá o relato completo do Monte Sinai. E diz que aqueles homens são incircuncisos. Mostra que eles são assassinos assim como vossos pais, porque eles mataram Jesus. E depois emenda no verso 53, olha lá. Chama eles de traidores e homicidas no final do verso 52. E no 53 declara: vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não aguardaste. Irmão, você sabe o que é declarar que a lei que foi dada no Monte Sinai não foi dada por Deus, mas sim por um anjo?
Você já imaginou o peso que teve essa frase naquele momento? Você já imaginou que naquele momento o Espírito Santo tinha uma esperança de usar Estevão até o último instante de sua vida? E ele disse: sim, Senhor, usa-me, porque eu sei o que é verdadeiro, eu não posso ficar calado, eu vou falar tudo. E você pode saber essa verdade que estamos pregando e ficar de boca fechada, porque não tem o Espírito Santo. Muita gente se engana, pensa que tem. Irmãos, o Espírito Santo é espírito de força. Você pode estar um caco, quando você menos espera, sai uma coisa dentro de você que vai impregnando as pessoas e você não sabe o que é, mas a verdade vai sendo pregada. Vai sendo pregada. E Estevão pregou e disse: vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não aguardastes. Verso 54. E, ouvindo eles isto, enfureciam em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Irmãos, você imaginou? Como eu disse ontem, essa mesma fúria daquele tempo, ela também está nos crentes de hoje do Velho Testamento. Você sabe o que é verdadeiro. Quando você abre a boca, o cara fica... dá uma ânsia de morte dentro do cara. Aí você tem o espírito do medo, não o espírito de fortaleza. Fecha a boca, sai correndo que nem um cachorrinho. Irmãos, se você não tiver a fortaleza do Espírito Santo, você não consegue pregar. Preste bem atenção que Estevão, ele percebeu que aqueles homens estavam enfurecidos e rangiam os dentes. Verso 55. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, o que ele viu? A glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Irmãos, quando ele disse que aqueles homens tinham recebido a lei por ordenação dos anjos, muitas vezes você vai chegar no momento em que você vai achar que o que você falou já é o suficiente. E que está na hora de correr, senão o bicho pega. Não é? Irmão, se o Espírito Santo estiver guiando a sua vida, ainda que você morra, não corra. Estevão, ele estava cheio do Espírito Santo.